Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu queria falar um pouquinho sobre o caso do Jeffrey Epstein, porque esses dias tivemos a denúncia de uma brasileira, né, que falou que foi vítima do Jeffrey Epstein, a Maria Lacerda. E ela apareceu em vários noticiários do Brasil. Engraçado que antigamente houve várias denúncias do Jeffrey Epstein e nunca passou em nenhum noticiário do Brasil. Quando eu falo noticiário é dessa mídia marrom que vem trabalhando para manipular as pessoas. Né? E agora resolveram falar sobre o caso do Jeffrey Epstein. Talvez por ela ser brasileira, talvez. Né? Mas uma coisa que eu reparei é que quando tinha as denúncias do Jeffrey Epstein, tinha os protestos, não só das vítimas, mas dos simpatizantes das vítimas, né? Eu lembro que elas sempre colocavam cartazes com o rosto do Jeffrey Epstein, com o nome do Jeffrey Epstein, com o rosto dele, com o nome dele e com as pessoas que foram provadas e comprovadas que tiveram envolvimento e que estão soltas, mas foram provadas que elas tiveram envolvimento nos casos do Jeffrey Epstein. Sempre tinha o rosto dessas pessoas. Né? Mas é claro, em destaque sempre a do Jeffrey Epstein e o seu nome. Porque é importante. E quando eu vi a manifestação agora, né, nos depoimentos dessa brasileira, em um local público, essas mesmas pessoas estavam lá com cartazes, placas, mas não tinha mais o rosto do Jeffrey Epstein, não tinha mais fotos do Jeffrey Epstein, não tinha mais máscaras do Jeffrey Epstein. O que tinha era máscaras de Donald Trump, né, o rosto, fotos, cartazes, tudo com Donald Trump. Tinha um cartaz lá com o nome de papelão lá com o nome Epstein, mas a maioria era tudo Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. E eu achei bizarro. Por quê? Porque eu estou vendo, né, além de uma janela de Overton, eu estou vendo uma subversão, uma inversão das coisas, né? Subversão. Por quê? Porque o verdadeiro criminoso ele está caindo no esquecimento para colocar alguém que até hoje não provaram absolutamente nada, que ele continua sendo investigado, mas ele não pode ser o centro das atenções. Quem tem que ser é o Jeffrey Epstein, mesmo morto. Então, o que eu estou vendo? Que aos poucos Jeffrey Epstein ele vem se tornando uma marca, um símbolo para que essas pessoas possam adjetivar qualquer pessoa que ela não goste ou que tenha um pensamento contrário dela. Quer dizer, é isso que vem se tornando o Jeffrey Epstein. De um criminoso para se tornar um símbolo para você, né, adjetivar, falar qualquer pessoa que você não goste, pense o contrário de você. Porque não tem sentido um protesto de uma pessoa que foi abusada por esse sujeito, e quando você vê nos protestos, você não vê o rosto do sujeito. Você vê o rosto de uma pessoa que não tem nada a ver com o caso. É claro, eu tenho ciência disso, que é o lance da política, a esquerda, a direita, eu sei exatamente isso. Eu sei que é isso. E eu sei que as manifestações contra Jeffrey Epstein já foram dominados pelas feministas. Então, né, o Jeffrey Epstein vai cair no esquecimento e vai entrar agora Donald Trump. Então elas estão fazendo essa subversão. E foi provado essa semana que não tem mais o nome, que não tem mais o rosto do Epstein, o Epstein físico. Agora virou uma marca, um símbolo, né? E eu posso dar exemplos disso. Quando você pega uma palavra e banaliza ela.
Porque quando você banaliza uma palavra, ela perde todo sentido. E quando ela perde todo sentido, eu posso usar essa palavra para qualquer coisa. Qualquer coisa. Posso dar um exemplo aqui. Quando a pessoa chama você aí de nazista, fascista, e a pessoa nem sabe o que significa isso. Ela fala porque ela ouve o que todo mundo fala. Então, ela, como papagaio de pirata, como uma analfabeta, ela repete o que todo mundo fala. E por que ela fala isso de você? Porque você tem um pensamento contrário dela. Outra palavra que eu vejo sendo banalizada é a palavra conservador. Né? Você vê várias pessoas, né, que são bolsonaristas falando que é conservador. Por que eu sou conservador? Ah, porque eu sou bolsonarista. Ou seja, ele tem um pensamento conservador, mas as suas ações não é de um conservador. Ou seja, a pessoa não é um conservador. Mas só porque ele é de direita ou só porque ele apoia o Bolsonaro, automaticamente ele se auto-intitula um conservador. Mas ele é nas palavras, falando, ou no pensamento. Mas ele não é nas ações. O que importa é o que você faz, são suas ações. Então a palavra conservador foi totalmente banalizada no Brasil. Totalmente banalizada. Né? Então, é o que vem, e é o que estou vendo no caso do Jeffrey Epstein, que vem se tornando um símbolo, uma marca, e que isso, o caso Epstein vai se tornar uma coisa banalizada para você acusar qualquer pessoa que seja de direita, qualquer pessoa que tenha um pensamento ao contrário do seu. E vai você ter uma foto com o Donald Trump. Você pode estar envolvido no caso. Por que você está envolvido no caso? Porque você tem uma foto com o Donald Trump. E o Donald Trump ele tem uma foto com o Jeffrey Epstein. Então, por ele ter uma foto com o Jeffrey Epstein e por você ter uma foto com o Donald Trump, você também está envolvido. Então, vocês estão percebendo essa demoníaca subversão que está acontecendo? Eu também estou achando estranho a imprensa tradicional, essa brasileira, né, atuante na subversão das pessoas, agora está preocupada com o caso. E eu tenho essa preocupação, pelo amor de Deus, viu? Mas eu tenho essa preocupação desse caso dessa brasileira ser uma nova Maria da Penha. Que inventaram toda aquela história da Maria da Penha para poder implementar um projeto de lei feminista. Que, né, foi através de uma acusação de uma mulher que falou que foi torturada, espancada e sofreu de tudo que era ruim com seu ex-marido. Implementaram a lei, anos depois descobriram que era uma farsa, que ela não passou por nada disso, que era apenas a vingancinha de mulher quando separa do marido. Porque quando a maioria das separações, quando a mulher ela quer entrar na justiça contra o marido, geralmente ela não quer direitos iguais, ela quer apenas vingança. Ela não quer fazer nada de forma justa, ela quer se vingar, quer foder com ele. Essa é a grande realidade. Então, nesse caso da Maria da Cerda, eu espero, né, estar totalmente equivocado, mas pelo andar da carruagem, se eu ver a imprensa brasileira dar muita ênfase, chamar ela para vir aqui no Brasil para dar entrevistas, eu vou ficar com o pé atrás, vou achar que é um novo Maria da Penha. Porque podem querer dar um jeitinho de demonizar mais o Donald Trump, podem querer dar um jeitinho, né, de familiarizar, dar um jeitinho de colocar o Bolsonaro no meio. Eu não duvido, gente. Eu não duvido. Então, tá muito estranho, tá muito nebuloso. A Maria da Cerda, né, que Deus conforte ela, mas eu gostaria que isso fosse mentira, porque não desejo que nenhuma mulher seja abusada, mas eu estou vendo essa subversão acontecendo. E eu achei bizarro isso. Bizarro. Sabe? É como, sabe, qual exemplo que eu posso dar aqui?
É quando... uma subversão aqui no Brasil. Quando os torcedores brigam em um estádio de futebol. E a CBF vai lá, pune o clube. Ela não pune o torcedor. Ela não pune a pessoa que fez isso. Não, ela pune o clube, a entidade, que não tem nada a ver com as cagadas que aquele torcedor fez. Isso é subversão. É a mesma coisa, a pessoa comete o crime, vai presa, aí tira uma foto da pessoa na cadeia, a pessoa tá com uma camisa de futebol. O prejudicado não é a pessoa, é o time de futebol. Por quê? Porque o criminoso está com a camisa do time que ele torce. Então a culpa é do time, não é do criminoso. É isso que acontece no Brasil, é subversão. É coisa de louco, de retardado. E o caso do Epstein vem se tornando a mesma coisa. Né? Deixando o Epstein de lado e só colocando o cartazinho do Donald Trump, meu Deus do céu. Sendo que o assassino, o monstro, o demônio, é o Epstein, porra. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse desabafo aqui, deixar essa reflexão para vocês e vocês entenderem, né, que o Brasil ele vive essa subversão. Olha, outra subversão, quando as pessoas reclamam dos altos salários de jogadores de futebol. Sendo que esses mesmos deveriam reclamar do salário dos políticos, porque os salários deles saem do nosso bolso, e não de um jogador de futebol. Do jogador de futebol sai do sócio do clube, e não de quem não é sócio do clube. Agora do político não. Sai do bolso de todos nós. Então até nessa área tem a subversão, porque é coisa de louco, não dá para entender. Você reclamar de um jogador de futebol e você não reclamar de um político, porque ele tá ali para te representar, porra. Não é o jogador de futebol, caralho. Então, há essa alienação, há essa burrice e essa total subversão. Enfim, é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos e voltaremos em breve. Mas fiquem de olho nesse caso de Jeffrey Epstein. Fiquem de olho. Ainda mais que agora tem brasileira envolvida no caso. Fiquem de olho, pelo amor de Deus. Estou sentindo o cheiro de subversão, né, surgindo aí nesse caso de Jeffrey Epstein. Um abraço.